Salve, salve galera, tudo bem? Ageu Criatória de Fogo. Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos aí, tá? Que tem se inscrito no canal, tem deixado o like aí, tem dado aquela força aí. Ainda que eu não tenha muito postado o vídeo, mas aí tem um conteúdo bom ainda, dá pra vocês ir aprendendo algumas coisas. Eu sei que tem muitas pessoas aí, pessoal, que passam no canal, que às vezes tem até experiência um pouco mais do que eu, né? Eu já tenho o que? Eu tô com 50 anos, crio desde os meus 12 anos, então é aproximadamente os 12 anos que eu crio. Então já tem um tempinho, uma caminhada aí de conhecimento de passarinho. E ainda a gente não sabe tudo, entendeu? A gente está vivendo e aprendendo. Então, olha só, antes que alguém falar, você não pode fazer isso, tá? Eu vou falar o que eu faço aqui na minha casa com as minhas aves e os filhotes, tá? Na época de reprodução e antes da reprodução. Você faz se você quiser, tá? Antes que alguém comente aí embaixo, porque tem que... Cada um tem o seu manejo. Eu estou falando o meu manejo que eu faço aqui. Pode ajudar você? Pode. Como às vezes as pessoas chegam em mim e perguntam para mim, eu ensino o que eu faço aqui. Amém? Agora, se a pessoa falar assim, procura um veterinário, vai lá e faz exame, que é o correto, tá bom? Então, antes que alguém fale qualquer coisa, se você tem alguma dúvida, você vai no veterinário. Eles são pessoas formadas, né? E indicadas para te ajudar na questão de alguma dificuldade que você tem com seus passos. No meu caso, como eu já tenho um bom tempo já de criação e reproduzindo, então eu faço alguns manejos aqui em casa aqui e dá certo, né? Aí algumas pessoas me perguntam, Ageu, o que você faz com os machos e as fêmeas quando chega próximo à temporada de reprodução? Pessoal, aqui em casa, aqui, o que eu faço? Meus pássaros, quando vai chegando perto da época de reprodução, eu vermifugo todos. Tipo uns 2 meses antes, eu dou remédio de verme para todos. Dou remédio de verme para todos e, consequentemente, eu dou um Coccidex ou um Avecoque para eles. Eu dou um Coccidex e dou um Avecoque. Só que o que acontece, pessoal? Quando começa o período da reprodução, eu tenho um hábito aqui em casa de comprar um remédio de uso humano chamado Nistatina líquida. Por que eu uso esse remédio Nistatina líquida? Por quê? Porque ele elimina bactérias, fungo, protozoário, entendeu? E ele é muito bom. O que acontece? Alguns coleiras, algumas fêmeas, o que acontece? Elas, por estar dentro da gaiola, às vezes comida que não é muito boa, o que acontece? Eles adquirem alguns fungos, bactérias, ácaro de traqueia, entendeu? Então o que eu pego e eu faço? Eu pingo na água 6 gotinhas de Nistatina líquida. Eu dou durante 6 dias consecutivos. E o que acontece? Ali, se tiver algum protozoário, né, ali dentro do organismo do passarinho, automaticamente ele vai ser eliminado devido à ação da Nistatina. E o que acontece? Consequentemente, o filhote, quando o macho galo, a fêmea está sendo gerado, o que acontece? Ele já não vai sair aquele filhote fraco, aquele filhote esmirradinho, ele vai sair filhote mais saudável. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a tal da pinta preta. A Nistatina líquida, ela serve para isso também. Aqui em casa, quando os filhotes eles nascem, eu também dou no período de 10, 12 dias, eu dou a Nistatina líquida na água, 6 gotinhas, você entendeu?
até aproximadamente uns 15 dias, quando eles estão de 12 a 15 dias, nos primeiros dias que eles estão mais sensíveis, eu pingo. Por quê? Ajuda a eliminar a pinta preta, a tal da pinta preta. Ah, Gil, eu nunca ouvi falar disso, então você está ouvindo agora, né? Aqui em casa aqui, eu pego e pingo, aí você fala, mas Gil, eu sei que você vai falar, ah, mas o veterinário... Gente, eu estou falando de experiência que eu faço aqui e dá certo aqui em casa aqui. Então eu pingo a anistatina líquida. Quando eu não tenho anistatina líquida, quando eu não acho, o que eu faço? Eu dou o Night Baby. Vou ver se eu tenho ele aqui, né? Ainda. Eu tinha aqui o Night Baby, mas eu acho que a minha esposa guardou em outro lugar, né? Então depois eu vou colocar aqui a foto aqui, você que não conhece. Eu dou o Night Baby, porque o Night Baby também, ele tem várias vitaminas que ajudam o filhote também a eliminar a pinta preta, segura bem o filhote, tá? Então o que acontece? Então a consequência aqui, a perca de filhotes aqui é mínima. Por quê? Porque eu já faço esse preventivo antes da reprodução, e quando eles estão reproduzindo, aí eu uso esses medicamentos, ou o Night Baby ou a anistatina líquida, mas geralmente eu gosto de dar anistatina líquida. Por quê? Porque ela já trata a mãe e trata o pai. Consequentemente, esse filhote, quando ele já está dentro do ovo, ele já está sendo tratado ali. Por quê? Porque ela ingere, né, ela ingere o remédio e automaticamente vai para o organismo dela vai se tornar um organismo saudável, e esse filhote vai ser gerado saudável também. Uma outra coisa, pessoal, que as pessoas não pensam, é o que? Se a ave, principalmente pássaros do gênero Sporophylla, o que acontece? Eles têm o hábito de, o que acontece? Na hora que eles tratam do filhote, consequentemente, o filhote ele defeca. E quando ele defeca, o que ele pega e faz? A fêmea ela vai lá e pega aquela fezes e engole. E o que tem na fezes? Bactéria, micro-organismo, entendeu? Vários tipos de doença na fezes. Por quê? Porque aquela sujeira é algo que foi excretado que não faz bem para a ave. E automaticamente a mãe, quando ela ingere no bico aquilo ali, o que acontece? Aquilo fica no organismo dela. Então o que acontece? Então ali está cheio de bactéria. E o que acontece? Quando ela regurgita a comida, que você pode falar, não, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, pessoal. Automaticamente vai bactéria junto. Por isso que eu uso a anistatina líquida. E é onde que segura. Entendeu? Às vezes o filhote nasce até saudável, mas quando ela começa a pegar as fezes do passarinho, vai pro bico e tal, porque o passarinho ele não tem a mesma higiene que um ser humano tem. Aí automaticamente o que acontece? O bico dela está cheio de bactéria, cheio de vírus, cheio de protozoário. Ela vai lá na comida e pega a comida e vai lá e mastiga e dá pro filhote. Automaticamente esse vírus e bactéria ele vai junto, tá bom? Então essa é a dica de manejo que eu dou para vocês, né? Que eu faço aqui em casa, né, quando chega antes da reprodução e depois e no tempo da reprodução. Eu faço isso em casa e tem dado certo e tem segurado bem os filhotes. Teve uma época aqui que eu criava aqui cardoeles e eu comecei a perder muito cardoeles. Eu cheguei e falei, eu vou parar de criar. E aí chegou um amigo meu, Pedro, aqui em casa aqui, e aí ele me deu essa dica da anistatina. Cara, depois que eu fiz essa dica aí, nunca mais eu tive perca de filhote, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, esmaga o dedo aí, deixa aquele like aí para ajudar a gente aí, compartilha as nossas notificações e só glória. Shalom, shalom, fica com Deus.